A querida colega de turma que me deu aquela Spectra um tempo atrás me deu hoje essa Harriet. Eu sei que ela é uma boneca da Hasbro de Equestria Girls, mas eu não sei exatamente qual boneca. Mas ela tem esse rabo de cavalo saindo do cabelo e aparentemente é proposital, eu achei que tinha saído quando eu peguei a boneca. E falando no cabelo, não dá pra ver muito bem porque ele tá embaraçado, mas ela não tem tanto cabelo assim, na verdade. O padrão de preenchimento é meio vazio. E além disso, esse vestido dela é meio barato. O pé dela também sai que nem uma Bratz, eu não tinha ideia disso. Mas também é porque eu nunca tinha pegado uma boneca de Equestria Girls na minha vida, essa foi a primeira. Ela tem as canelinhas muito finas e a maioria do peso do corpo dessa boneca estava inteiro no sapato, é impressionante. E eu também achei engraçado que o rosto dela é meio reto. Parece que pegaram os brinquedos de pônei e esticaram o rosto até ficar no tamanho que seria considerado normal para uma pessoa. O material do vestido em si não é tão capenga, mas o acabamento é meio coisado. E aqui dá pra ver a data de lançamento dessa boneca, ou pelo menos de produção desse corpo, e foi 2011. Ela tem esse buraco aí nas costas, e eu vi uma foto do produto original e eu não sei pra que é esse buraco. Mas ela também tem um body esculpido no corpo, que é uma escolha engraçada, eu diria. E para além disso, ela tem as articulações parecidas com de uma boneca Monster High, com a exceção do pulso. Mas a cabeça também não gira muito bem. Olha, mesmo sabendo que aquele rabo de cavalo que sai do cabelo dela, que tem um comprimento muito maior, é proposital, eu decidi mesmo assim cortar, porque eu tava achando aquele negócio muito estranho. E eu vi como ele é na animação, eu vi como ele é na boneca original, e mesmo assim eu não consegui muito bem entender o conceito. Eu saquei a parte que é pra parecer realmente um rabo de cavalo, porque é quando elas se transformam e tem aquele negócio que elas desbloqueiam poderes de pônei. Olha, eu só assisti Equestria Girls quando eu era uma criança, eu não me lembro mais o que nada disso significa, tá? Mas enfim, a essa altura eu já tinha penteado o cabelo e também cortei aquele negócio porque eu tava achando esquisito e eu não queria na minha boneca. Depois disso, obviamente, o próximo passo foi lavar ela, e eu gostaria de dar minhas considerações sobre as infames bonecas de Equestria Girls. Eu digo infames porque quase ninguém gosta dessas bonecas hoje em dia no mundo dos colecionadores, mas eu tenho uma opinião. Eu consigo entender muito bem porque tanta gente não gosta delas, mas eu acho que essa boneca aqui em específico é uma que não sofreu tanto dos problemas que as pessoas veem. Porque eu admito que essas bonecas tinham um problema muito grande com o esquema de cores quando elas foram lançadas. Era tudo muito confuso, muito vibrante, nada fazia sentido e tipo, era mesmo meio esquisito, mas essa aqui tem um esquema coerente. Fora essa parte, eu sei que ela tem um aspecto um pouco mais barato do que a maioria das bonecas que a gente geralmente vê por aí. Mas vendo o cenário daquela época, sabe, era um negócio importante que tivessem bonecas que de fato fossem mais baratas. E eu tenho quase certeza que elas eram mais baratas. Pra mim, esse aqui é um caso muito óbvio daquele nicho que foi criado a partir do sucesso de Monster High, de bonecas antropomorfizadas. E aliás, eu esqueci de mencionar que eu tô tentando recuperar a repartição do cabelo dela que foi perdido por causa do embaraçado. Mas de volta pra esse papo de mercado. Eu acho que as pessoas que eram exclusivamente fãs de My Little Pony na época que essas bonecas foram lançadas, e isso inclui tanto os fãs adultos que por algum motivo existiam, quanto as crianças, certamente não entenderam por que aquilo estava acontecendo naquele momento especificamente. Mas olhando em retrospecto, algumas das principais críticas que hoje em dia a gente vê que foram feitas sobre esse brinquedo tinham muito a ver com a falta de conhecimento sobre o mercado que essa boneca estava tentando ocupar. Como, por exemplo, o fato dessas bonecas terem cores de pele fantasia ao invés de tons normais. Mas eu acho que hoje em dia o que a gente pode tirar disso, ao invés de se questionar por que elas não se pareciam humanas, é tentar entender, porque mesmo com tons de pele fantasia, elas tiveram que ter peles mais claras do que os companheiros cavalinhos. E eu sei que eu não sou a primeira pessoa a falar isso, nem você é a última, mas ainda assim é uma coisa que leva a indagações. Principalmente levando em consideração o fato de que nem Monster High, que foi claramente a inspiração principal para essa linha, tá isenta de questionamento sobre o whitewashing de personagens no geral. Porque essas foram definitivamente escolhas. Mas uma escolha que não afeta particularmente essa Harriet, porque ela já é branca, né? Que nem a Spectre, inclusive. Eu percebi que essa menina que me deu essa boneca tem um padrão. Ela gosta de bonecas roxas e, por acaso, tanto essa quanto a Spectre tem pele branca. Então, assim, engraçado, né? Um outro menino da minha turma disse que isso devia ser ótimo, porque quando ela era menor ela podia brincar que elas eram parentes. Considerações finais? Eu gosto das bonecas da Hasbro,
Tem muita gente que acha que elas são muito infantis, mas eu particularmente acho que elas são muito expressivas. E de novo, elas são bonecas. Se parecer muito infantil, não é um problema, sabe? Você não é o público-alvo, você é um adulto. Mas, tipo, particularmente pra mim, além disso, eu gosto muito do jeito que a Hasbro faz o rosto dessas bonecas. Qualidade é um outro papo, mas no geral eu acho que quem tá por trás desses designs, na maioria das vezes, sabe muito bem o que tá fazendo. A execução pode muitas vezes não ser das melhores, até por causa de uma questão de dinheiro e tal, de orçamento. Mas, tipo, eu acho que eles fazem um bom trabalho considerando o preço que essas bonecas tinham naquela época. Hoje em dia, talvez eu já tenha uma opinião diferente sobre as bonecas que estão saindo agora. Mas esse também é um negócio que já não vem ao caso agora, não é verdade? Enfim, depois de muito tempo eu consegui prender o cabelo dela do jeito que eu queria. Vocês viram o quanto eu tive que batalhar pra isso. Mas depois foi só colocar a linha pra quando a liguinha estourar. Eu não tenho certeza se eu quero pocar essa liguinha manualmente, porque assim, tá muito perto do cabelo, tem pouco cabelo, eu acho que eu vou esperar ela estourar sozinha. E agora é o famigerado momento de enrolar o cabelo no bob para poder caracolar. E muito rapidamente eu percebi que provavelmente o motivo dessa boneca não ter cabelo cacheado que nem no desenho é que ela não tem cabelo suficiente para isso. Tão pouco cabelo que eu inclusive não usei nem metade dos rolinhos que eu usei para cachear o cabelo da minha Bratz. Mas eu ainda diria que a qualidade desse cabelo é, por incrível que pareça, superior. Ele é mais macio e eu fiz os mesmos processos. E também dá pra ver que ele segura o cacheado muito bem. Eu só enrolei uma vez e eu fiquei tipo com 1 minuto nele e ele já tinha pegado um pouquinho do formato, mas ainda não tão definido quanto eu queria. Só que foi um pouquinho difícil e talvez eu tenha até me arrependido depois do jeito que eu comecei a fazer essa primeira mecha. Mas enfim, são coisas que acontecem, né? Como esse era um processo muito manual, eu já tava pensando em como eu ia customizar as roupas dessa boneca, porque elas realmente são muito simplesinhas. Não feias nem nada, mas simples. E eu decidi que eu queria fazer um bordado naquela parte prateada e também colocar um colarzinho e uma pulseirinha de pérolas. Mas eu percebi que por ela ser branca, talvez a pérola não destacasse muito, e aí eu acabei fazendo esse colarzinho e essa pulseirinha de uns miçangas azuis que eu tinha. Não sei se tá dando pra reparar, mas essa parte cinza também tá um pouco mais opaca do que antes, porque eu decidi passar esmalte prateado e um pouquinho de glitter em cima pra tentar replicar o efeito que ela deveria ter originalmente e perdeu com o tempo. E esse é o resultado final. Eu acho que ela ficou tão bonitinha. Olha que fofa. O único problema é aquela situação do cabelo que eu tinha falado. Às vezes, dependendo do ângulo, nem dá pra ver, mas às vezes dá pra ver bastante que ela é bem calva. Talvez se a gravidade agir, ou se gel de cabelo agir, que nem eu fiz ele agir na parte da frente, talvez esse problema suma. Mas eu acho que do jeito que eu vou expor ela na minha prateleira, nem seja um problema de verdade, sabe? Eu acho que ninguém vai reparar, a menos que procure reparar. Aí, de fato, realmente, não tem o que fazer. Mas ignorando essa parte, eu acho que o cabelo cacheado deu um aspecto completamente diferente pra ela. E eu também coloquei esse brinquinho aqui, tipo um brinco de pressão, que na verdade era um enfeite de cabelo de Monster High, mas que eu tinha sem nem saber pra que era, nem de qual boneca ela era, e por algum motivo que assim, o destino enviou esse negócio pra mim, é exatamente a cor dos detalhes do sapato, sabe? Olha que incrível. Eu tô muito satisfeito, eu acho que ela foi muito bem incrementada. E aqui tá ela na minha coleção de bonecas, com a custom antiga que eu fiz quando eu era criança. E olha ali a Spectra, roxa e branca. Irmãs, praticamente, gêmeas. Não repare minha Draculora inacabada, essa é uma história para outro vídeo. Muito obrigado por assistir, se você gostou do vídeo, goste do vídeo e siga o criador do vídeo.